Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Silvestre, este é o canal PPD para Escola, Proteção de Dados e Privacidade para Escolas. Hoje nós vamos dar seguimento ao assunto Lei Geral de Proteção de Dados. E vou falar exclusivamente sobre o que é LGPD e o que é dado pessoal. E vou dar uma introdução sobre quem são esses sujeitos que se envolvem na relação de proteção de dados. Beleza, vamos lá. O que é Lei Geral de Proteção de Dados? O que ela faz? Ela se aplica a quem? O artigo 1º da lei fala que esta lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ou seja, o que é um dado pessoal? Antes de darmos seguimento, o que é um dado pessoal? Dentro da sua escola, o que é um dado pessoal? Bom, fazendo mapeamento de dados e mapeamento de processos, eu consegui enxergar os dados que existem dentro das escolas. Bom, uma escola de idiomas ele tem vários dados pessoais. E quando a lei fala dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nós estamos falando sobre o seguinte. Sabe aquele arquivo de ferro que você tem lá na escola, que tem um monte de pastas com contratos, com fotos dos alunos, né? Com aditamento de contrato, com atestado médico. Aquilo lá, esses contratos, esses arquivos, eles são cheios de dados pessoais. Muitos dados pessoais, às vezes, eles podem estar fisicamente falando. Eles podem existir no seu modelo físico. E também ele pode existir digitalmente. Ou seja, você pega aquele contrato e digitaliza ele. Tá lá, o contrato está digitalmente está digitalizado. Ou o acesso à plataforma de estudo de modo online. Ele tem que ter login, senha, tudo isso são dados pessoais. Ah, ele tem lá os cookies. Os cookies coletam dados pessoais. Então, fisicamente e digitalmente. Mas agora, olhando para dentro da sua escola, o que são dados pessoais? Bom, dentro do seu contrato, o que vai dentro do contrato? Pensa comigo. Eu vou dar um exemplo de um processo, tá bom? Digamos que você seja uma escola de idiomas e você tem uma plataforma que coleta os dados do aluno lá para que você, ou melhor, o interessado, o prospecto, ele entra em contato com você. Então ele vai lá na plataforma online de vocês, lá no site, e coloca lá, meu nome é Silvestre, eu moro em Chapada dos Guimarães, São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Poconé, faz. E aí chega o telefone, eu quero que você entre em contato comigo. Então lá, aí a escola recebe lá os dados desse aluno, né, desse interessado, o nome dele, o e-mail dele e o telefone. O que é um dado pessoal, então? Dentro do processo de venda, pode ser chamado uma venda ou de um atendimento, nome é um dado pessoal, telefone é um dado pessoal, e-mail é um dado pessoal. Tá bom? Então, aí quando você vai retornar para o aluno, ele já te entregou esses dados, nome, telefone e e-mail. Então, isso são dados pessoais. Fácil, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tratar esses dados dentro do processo de matrícula, tá bom? E eu gostei do plano, eu quero estudar inglês, eu quero estudar chinês, ou mandarim, no caso, eu quero estudar mandarim, eu quero estudar francês ou espanhol, que seja um idioma que eu queira, eu até mesmo quero aprender inglês para estrangeiro. Então eu vou colocar lá, eu vou coletar daquela pessoa, você coleta os dados de RG, tá bom? CPF, data de nascimento, você coleta dado de endereço, você já tem um telefone, você já tem um e-mail, você já tem o primeiro nome, aí você vai ter o nome completo dele. Esses são os dados que você coleta para fazer o tratamento de dados, em relação ao contrato. Então você tem um contrato agora e você coletou esses dados para poder formalizar o contrato. A pessoa vai te mandar uma CNH, que é um dado pessoal. Ou RG e CPF, que são dados pessoais. Tá bom? Aí, você, com essas informações, você pode gerar alguns outros dados pessoais, tá bom? Esse aluno, ele vai precisar fazer um nivelamento do idioma. Aquela prova de nivelamento, ela se torna um dado pessoal. Por quê? Eu, Silvestre, vou lá e preencho com o meu conhecimento, o meu intelecto. E lá no final eu escrevo Silvestre. Então você vai falar assim, bom, o Silvestre aqui, ele tem um nível aqui de inglês,
um nível intermediário, ele vai entrar para estudar no livro tal, ou na turma tal, ou whatever. Entende? Então, aquela avaliação, ela se torna um dado pessoal. E também, quando ele coloca lá o nome dele, tem lá o nome Silvestre, você consegue me identificar. Então, dado pessoal, todo dado ou informação que identifica ou torna alguém identificável. Então, isso é um dado pessoal. Toda informação ou todo dado que identifique alguém ou torne alguém identificável. Lembra quando lembra na fase de você recebe os dados, nome, telefone, e-mail, você consegue identificar aquela pessoa? Você só tem um e-mail dela, você pode identificar ela? Tem um pouco de dificuldade, mas você consegue. Ou somente o telefone, ou o nome completo. Acontece isso. Então, tudo bem. Deixa eu ver outra fase, que é outro momento que você coleta dados. Quando você cria a turma. Tá bom? Você criou a turma, então você vai ter lá o nome do aluno. Você vai ter o livro que ele vai estar estudando, ou a classe. E você vai ter essas informações. Nome, pode ser o nome completo, porque pode ter um homônimo dentro da sala, você vai ter o nome completo dele. Você vai ter o livro que ele está fazendo e horário. O horário dele é um dado pessoal, porque você identifica ele pelo aluno, pelo horário. Por exemplo, Silvestre. Digamos que tenha 10 Silvestres dentro da escola. Mas o único Silvestre que estuda das 2 às 4 é Silvestre, sou eu. Então, aquele dado de horário me identificou. Então, isso é possível, isso é provável. Então, o horário também é um dado pessoal. Então, esses dados pessoais, eles estão aí o tempo todo, eles estão borbulhando, fervilhando dentro da escola. Então, esses dados pessoais você pode identificar ele com facilidade. Então, se você consegue ver isso dentro da sua escola, logo você sabe, você está entendendo o que eu estou dizendo, que você precisa se adequar. Tá bom? Então, legal. Bom, vamos para outra parte. Qual que é a diferença de um dado pessoal para um dado pessoal, porém sensível? Eu não estou falando de quem que se diz o dado, mas quem que é esse dado? Então, o dado pessoal é o dado genérico, o dado geral. Os dados gerais, vamos dar o nome de dados gerais, nome completo, nome, RG, CPF, endereço, telefone, número de IP, geolocalização, placa de carro, são dados gerais, tá bom? Então, esses dados gerais são dados pessoais. Você pode encontrar isso em qualquer lugar, tá bom? Por exemplo, você vai conseguir, CPF é dado geral, RG é dado geral, entendeu? Então, você não tem que ficar com dúvida sobre isso. Dado pessoal é isso. Muitas vezes ele não vai estar estampado na minha cara, tá bom? Mas com muita facilidade você vai conseguir saber sobre isso. Então é o seguinte, agora, quando um dado, o simples dado pode pode gerar um preconceito ou pode causar uma sensibilidade, nós chamamos de dados sensíveis. Então eu vou dizer para você o que é um dado sensível. Eu vou falar segundo a lei, tá? Para que você possa entender. O que é um dado sensível? Dado pessoal sensível. São dados de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde, a vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculado a uma pessoa natural. Fácil de ver isso? Então, beleza. Dados raciais ou étnicos. Negro, preto, pardo, amarelo, cinza. Aquele aluno negro. O negro é dado sensível. Não é o que eu estou falando. É de modo taxativo, a lei está falando o seguinte, que o dado pessoal sobre raça e sobre etnia são dados pessoais sensíveis. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Como você vê isso dentro da escola? Geralmente, você não vai coletar esses dados pessoais dos alunos. É muito difícil você coletar isso.
Por exemplo, você só vai coletar dados pessoais sensíveis de aluno quando o aluno faltar a aula. Quando o aluno falta a aula, você coleta dado pessoal dele sensível. Porque você vai falar o seguinte: para você repor a aula, só e somente, não repor, mas abonar, para você não ter que pagar para fazer novamente aquela aula, para você abonar a aula, só e somente mediante atestado médico. Entende? Aí chega lá o Silvestre, né? Eu sou aluno da sua escola. Eu falo, bom, aqui está o atestado médico. Ah, então naquele dia você faltou à aula porque você tinha um problema de dengue? Então eu estava com dengue naqueles dias, então não vim à escola. Mas você sabe agora sobre mim, o meu estado de saúde. Isso é um dado sensível. Então aquele aluno, ele teve um problema de saúde, você coletou lá, você escaneou o atestado médico dele e juntou na pasta dele física ou virtual. Então você coletou dado sensível. Assim você coleta dado sensível dentro da escola. Tá bom? Bom, de que outra maneira eu posso coletar dado sensível dentro da escola? Sabe quando você pergunta para o aluno assim, ó, eu só tenho vagas, o aluno estuda de segunda a sexta, todos os dias. Aí ele fala, olha, ele estuda de segunda a sexta à noite. Ele ainda estuda à noite. Ele fala o seguinte, professor, quando chega na administração, fala, olha, sexta-feira à noite eu não estudo. Por quê? Porque a minha denominação religiosa guarda o sábado. E para nós, o sábado, ele começa sexta-feira, depois das 18 horas, e vai até as 18 horas do sábado. Então nós guardamos esse dia, religiosamente falando. Aí você provavelmente vai pedir um atestado para ele, daí da bispo, pastor, presbítero da igreja dele. Ele vai te entregar isso, para que ele possa abonar as faltas de sexta-feira. Então, na escola, você vai coletar dados pessoais sensíveis assim também. Então, no atestado médico, no atestado de que ele não vai poder estudar na sexta-feira à noite porque ele tem um problema de saúde, ou melhor, porque tem um problema, ele tem uma fé, ele professa a fé religiosa X e que ele não vai se reunir ou fazer nenhum tipo de atividade comercial, educacional, esportiva ou de lazer naquele dia. Entendeu? Viu? Temos que aplicar isso para você entender isso. Agora, você consegue visualizar que esses dados podem não dizer somente sobre o aluno, mas sobre o seu... Não vou falar sobre o empregado agora. Bom, então, quando você coleta dados pessoais, você está coletando dados sensíveis. Então, dados de raça é dado sensível, de religião é dado sensível, então você já viu que você coleta. Por exemplo, sabe quando você está lá no seu processo seletivo e você coloca, bom, eu quero um professor de inglês, por exemplo. Aí você coloca lá, nacionalidade. Vamos ver se nacionalidade é nação, onde eu nasci, a nação, o país que eu nasci. Se eu colocar que eu nasci em Jerusalém, né? Ou melhor, que eu nasci em Israel. Israel é um estado, um país, eu não tenho muita certeza, mas vai falar lá que é Israel, tá bom? Israel. Você vai saber qual que é a minha religião? Se eu nasci em Jerusalém, você pode automaticamente supor, ele é judeu. Judeu, geralmente você judeu, ele pode ser da religião judaica. Você já conseguiu tornar isso um dado sensível, entendeu? Sem muita dificuldade, já tornou isso um dado sensível. Então, dados de religião, dados de saúde, etnia, raça, dados sobre opinião política, sindical, são dados sensíveis, tá bom? Então esses dados sensíveis, evite coletar na escola. Mas se precisar coletar, tá lá. Eu estou só falando que tá lá dentro da escola. Então esses dados estão dentro da escola. Então, os dados gerais. Esses dados pode estar dessa maneira, você pode fazer isso numa seletiva, às vezes você pode coletar ali quando você pegar o atestado do aluno, ou pegar o atestado do seu aluno para abonar as fotos de sexta-feira. Então é assim que você vai ver esses dados e que você vai coletar os dados. Então agora espero que você tenha entendido que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Tá bom? Então esses dados ele vai estar dentro da sua escola o tempo todo, todos os dias você coleta esse tipo de informação.
uma intensidade muito menor, você coleta esses dados sensíveis. Tá? Os dados sensíveis você coleta num índice bem menor. Mas esses dados você coleta, então é importante que você coleta? É importante. Entretanto, é necessário? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Se tiver que coletar, colete. Se você não precisar, se não for crucial para o seu processo, evite coletá-los. Mas se tiver que coletar, que o faça. Mas sempre tenha em mente que você vai ter que requerer, ou vai requerer de você, uma agressividade muito maior no momento de você apresentar aí a proteção para esses dados. Entretanto, dentro da escola é assim que você encontra os dados pessoais. E ele vai estar físico ou vai estar digital. Tá bom? Então, agora que você sabe o que é dado pessoal, eu espero que você consiga visualizar melhor. Então, já vou falar agora, tá bom? Vou completar esse vídeo com essa parte que é importante que você saiba. Mas para que serve? Já que eu entendi que é para proteger dados pessoais. Só para isso? Não, não é só para isso não. Não é só para isso não. Então a lei fala o seguinte também. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger o direito fundamental de liberdade, de privacidade, de livre desenvolvimento e personalidade pessoal. Então, os dados pessoais, eles têm essa lei de proteção para que ele possa conceder ao titular deste dado, que vai ser uma pessoa física, a sua dignidade, tá bom? O direito fundamental de dignidade, liberdade. No caso, ele fala dignidade. Proteger os direitos fundamentais de liberdade. Ele não fala dignidade aqui, mas ele fala de liberdade. Ele fala sobre dignidade depois. Mas, bom, os direitos fundamentais de liberdade. Essa liberdade já deu um problema, um quiprocó danado ali, quando eu acho que Eduardo Bolsonaro falou sobre isso, ele falou errado algo. Mas não vamos falar sobre isso. Mas direito de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, cara, é dispor você. Essa lei está falando o seguinte: meu querido aluno, meu querido pessoa natural, pessoa física, meu querido indivíduo, você tem a liberdade, você tem o direito à sua privacidade, a dispor da maneira que você bem entender dos seus dados pessoais. E vamos proteger você de abusos ocorridos por pessoas físicas ou por pessoa jurídica de direito privado ou de direito público. Então, a lei, ela vai visar, por que essa lei existe? Para proteger esses dados pessoais e sensíveis de pessoas naturais, pessoas físicas, contra ações invasivas de pessoas jurídicas ou pessoas físicas também, ou do próprio Estado, para que não possa tirar a liberdade dessas pessoas. Agora que você entende isso, você tem que visualizar isso dentro da sua escola, tá bom? E eu espero que você tenha conseguido enxergar esses dados flutuando dentro da sua escola. Eles estão pipocando, fervilhando, eles estão lá a todo momento acontecendo. Então, se você tiver dúvida sobre esses dados, eu posso continuar falando para você. Se você tiver alguma dúvida específica sobre aonde são esses dados, manda um direct pra gente, manda no nosso chat, pra gente poder visualizar e ajudar vocês o máximo possível. Entendeu? Mas, para finalizar esse vídeo, não esquece de dar o seu like no nosso canal. Você pode compartilhar os nossos vídeos para atingir o máximo de pessoas, para ajudar vocês a tratar sobre isso, ou ajudar outras pessoas com essas mesmas dúvidas. Sendo assim, eu vejo vocês na próxima semana. Sendo assim, eu vejo vocês logo mais no próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Proteção de dados e privacidade para escolas é aqui conosco. See you soon, guys!